Quero-vos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e convido-vos para abrirem comigo as vossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3, versos 16 ao 19. Abacuque, capítulo 3, versos 16 ao 19. E com este texto, eu queria hoje terminar juntamente convosco o estudo deste livro do profeta Abacuque e pensar num tema ainda que. Abacuque, capítulo 3, versos 16 ao 19. Diz assim o texto: Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, graças te dou por estarmos perante a tua palavra, a tua revelação escrita, inspirada, que tu inspirastes no coração destes homens, nomeadamente este, o profeta Abacuque. Ó Pai, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos entender tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que nós vamos ouvir. E depois aplica, Senhor, esta palavra às nossas vidas, aos nossos corações, nos transformando, nos renovando, nos avivando. Que seja assim para a honra e glória do teu nome. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Rei, meu Deus e meu Senhor. Amém e glória a Deus. Ainda que tudo acabe, ainda que tudo termine, ainda assim me alegrarei no Senhor. Deixe-me só fazer aqui uma pequena contextualização do livro de Abacuque, para nós encerrarmos hoje, todos juntos, o estudo deste livro. A esta altura de Abacuque, o reino do norte já tinha sido levado ao cativeiro pela mão dos assírios. Deus, através dos profetas, ao longo dos tempos, ele tinha alertado o povo que, por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado, Deus os iria castigar. Deus os iria punir. E esta punição, este castigo, seria um cativeiro de 70 anos. Até que o povo retornasse, até que o povo amolecesse o seu coração e retornasse aos caminhos de Deus, aos estatutos e aos seus mandamentos. O reino do norte, a nação, o povo de Israel, as 10 tribos de Israel, eles tinham sido levados pela Assíria, um povo cruel, um povo que estava em expansão nesta época, um grande império, e Deus os tinha permitido que os assírios levassem o povo do reino do norte. Mas o reino do sul, as 2 tribos que estavam no reino do sul, com capital em Jerusalém, a tribo de Judá, conhecida como Judá, eles não aprenderam nada com a ação redentiva de Deus através da nação de Israel, do reino do norte. E eles continuaram nas suas iniquidades, e Deus fez ver isso mesmo ao profeta Abacuque. Como que desta forma Deus chamou o profeta Abacuque e mostrou-lhe a ele as iniquidades do povo. A justiça corrompida, como diz lá no capítulo 1, dos primeiros versos, o litígio que não se suscita, a lei frouxa, o perverso imperando sobre o justo e assim por aí adiante. Coisas que Deus abomina.
reino de Judá estava fugindo aos mandamentos de Deus, à lei de Deus dada pelo profeta Moisés lá no Monte Sinai. E o profeta, quando tem esta visão da iniquidade de Judá, o profeta clama a Deus. E o profeta clama a Deus, e no verso 2 ele diz: Senhor, se me mostras isto tudo, porquê é que não fazes nada? Porquê é que não atuas? Porquê é que não resolves a situação? Porquê é que não fazes como já tinhas feito tantas vezes no passado? Porque me mostras tua iniquidade, se não me respondes, não fazes nada. Então Deus responde ao profeta, não conforme ele estava pedindo, porque ele estava pedindo um avivamento espiritual na tribo de Judá. Deus revela ao profeta que iria levantar um outro povo, o povo dos caldeus, segundo as palavras de Deus, um povo impetuoso, uma nação amarga, uma nação cruel, uma nação que marchava sobre a terra como gafanhotos, destruindo tudo à sua passagem. E aí Abacuque entra em crise novamente, uma crise mais profunda. E Abacuque começa lembrando os atributos de Deus, o caráter de Deus, e diz a Deus: Senhor, Tu és tão puro de olhos, Tu és tão santo. Como é que podes permitir que um povo cruel, um povo bárbaro, venha punir um povo justo, um povo escolhido? Nós somos Teus, por que é que Tu permites isso? E Abacuque vai andando a partir do verso 1, a partir no capítulo 1, a partir do verso 12 até ao início do capítulo 2, Abacuque vai se exprimindo a Deus, analisando os seus atributos divinos, como que fazendo alertar a Deus: Senhor, Tu és santo, Tu és misericordioso, Tu és compassivo, Tu és um Deus amoroso, a ver se a coisa coava, a ver se Deus se arrependia de ter dito que ia enviar os caldeus sobre Judá. Mas Deus não faz assim, e Deus continua com o seu projeto em avante. Então Abacuque, ele declara que não vai mais questionar a Deus, ele vai se colocar numa torre de vigia e vai esperar a resposta de Deus, esperar o desfecho de Deus. Então Deus ordena ao profeta para que ele escrevesse toda esta conversa, todo este diálogo, por isto na final é um diálogo entre o profeta e Deus, que ele escrevesse em tábuas de forma bem legível e bem visível, de tal forma que todo aquele que passasse correndo assim o pudesse ler também. Abacuque, na sua espera, ele revê, ele se refugia, como diz aí no verso 4, o justo viverá pela fé, isto são palavras de Deus ao profeta. Então ele vai alimentar a sua fé, ele vai se relembrar dos atos redentivos de Deus na história do povo de Israel, desde Abraão até aos dias que ele está vivendo. E aí está no capítulo 2, a partir do verso 6, ele relembra os atos redentivos de Deus e vê também e descansa também em Deus, porque Deus lhe mostra a punição que ele vai impor aos caldeus por causa da sua iniquidade e por causa também daquilo que eles iriam fazer ao povo de Judá. Você pode me perguntar assim: pastor, mas não foi Deus que enviou os caldeus? Por que é que Deus vai punir os caldeus? Porque aí se engloba, aí se junta a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Deus soberano levanta os caldeus para castigar, para punir, para disciplinar o povo de Judá, mas ao mesmo tempo ele vai punir os caldeus por causa dessa mesma invasão. Então chegamos ao capítulo 3 e Abacuque, ao fim de entender tudo isto, ao fim de... ele se aproxima um pouco como o livro de Jó, porque Jó passa 30 e tal capítulos do seu livro se lamentando, se lamuriando, mas ele chega lá ao capítulo 42, se não me foge a memória, e ele diz: Senhor, agora entendi. Eu tenho ouvido falar de ti só de palavras, só de ouvido, mas agora os meus olhos te veem.
eu agora entendi o teu projeto, embora não tivesses respondido nada daquilo que eu perguntei, mas eu agora entendi a tua vontade. E foi da mesma forma que Abacuque procedeu. E ele escreve uma oração em forma de canto, que é todo o capítulo 3, e nós vimos a semana passada que como é que Deus atuou, quais foram os atos redentivos de Deus. Ele relembrou isso tudo através das Escrituras, através da tradição oral, e sobra agora a segunda parte desta oração, deste salmo, que é do verso 16 ao 19. Então estamos perante o final do livro do profeta Abacuque. Ele, Abacuque, inspirado pelos atos redentivos de Deus na história do povo de Israel, conforme eu disse, ele se encontra pronto, ele se encontra apto para receber, para enfrentar a invasão babilónica. Abacuque sabia que aquilo que Deus tinha declarado não ia voltar atrás, porque Deus era um Deus imutável, era um Deus que não mente, era um Deus que cumpre todas as suas promessas, sejam a eles quais forem. Então ele diz, ainda que eu perca tudo, ainda que tudo acabe, como está aí no verso 17, ainda que vá tudo por água abaixo, ainda assim eu me alegro em Deus. E há pelo menos três pontos que eu queria falar convosco acerca desta última parte do livro do profeta Abacuque. E a primeira parte está aí no verso 6, que é a reação do profeta diante a revisão histórica dos atos redentivos de Deus. E esta reação também se divide, pelo menos, em 4 partes. E são 4 as reações que nós vamos ver que o profeta sentiu diante da voz de Deus. A primeira reação está aí no início do verso 16, é que ao ouvir Deus, ao estar diante da voz de Deus, o meu íntimo se comoveu. A palavra íntimo aqui não tem quase nada a ver do que é a palavra íntimo em português. A palavra íntimo em português vem da palavra intimidade, ou seja, uma relação muito próxima entre um e outro. Mas a palavra íntimo no hebraico, quer dizer entranhas. Por exemplo, quando nós nos enervamos com alguma coisa, quando nós estamos perante uma situação anormal da nossa vida, parece que o nosso interior todo treme, fica frio, outros fica muito quente, ficamos instáveis, ficamos ansiosos. Então isso é o íntimo, é as entranhas, é as mais íntimas, as mais profundas sentimentos, as mais profundas emoções. É como que Abacuque dissesse, as minhas entranhas, as minhas tripas estremeceram. É isso que é íntimo no hebraico. Até porque no Antigo Oriente, as entranhas, na nossa Bíblia nós temos coração. Mas no hebraico a palavra coração não tem muito cabimento. Porque o que tem mais cabimento é tripas. Agora é lógico que a Bíblia escrita com tripas fica lá assim um pouco confusa, um pouco estranha. Imagina o que é você chegar ao pé da sua mulher e dizer eu amo-te toda com as minhas tripas, ou de todas as minhas tripas eu amo-te. É estranho, é confuso, é lírico. Então os tradutores da Bíblia optaram por colocar coração. Coração é o íntimo, é o que está mais dentro de nós, é o nosso lugar secreto, é onde nós guardamos todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, as nossas tristezas, as nossas alegrias, mas no Antigo Oriente não era bem o coração o que bombeia o sangue, mas sim as tripas, a sede dos nossos sentimentos de compaixão. Por outras palavras, o que Abacuque revela aqui no verso 16, no início do verso 16, a primeira reação, é que ele sentiu uma profunda compaixão pelo seu povo. Ele sentiu uma mistura de tristeza, de alegria, de angústia e de descanso. Foi assim que o profeta
o profeta se sentiu. Para nós percebermos bem o que é que o profeta sentiu, se nós lermos no Evangelho de João, capítulo 11, verso 33, quando Lázaro tinha falecido e Jesus vem e tem um encontro com Marta e com Maria, no verso 33 diz: Jesus, vendo-a chorar, vendo Maria chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. O que Abacuque sentiu foi um agitamento no espírito, um agitamento nos nossos lugares secretos mais íntimos, e ele se comoveu. Poderia estar aqui e ele se compadeceu. É esse o sentimento. A segunda reação do profeta Abacuque, que está aí no verso 6 ainda, é que a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus, tremeram os meus lábios. Literalmente, o que Abacuque está aqui dizendo é que os lábios tremeram de medo. Você já viu aqueles filmes, ou você até já sentiu, perante um episódio dantesco, os seus lábios tremem, você não tem controle nos seus lábios. Foi isso que aconteceu à voz de Deus, quando ele ouviu a voz de Deus. E lá no profeta Isaías também está que, quando ele está na visão perante o trono da graça, os seus lábios tremeram. Ou seja, o medo se apoderou dele, ele tremeu de medo. Terceira reação do profeta, continua no verso 6, é que os meus lábios, tremeram os meus lábios e entrou a podridão nos meus ossos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o corpo de Abacuque se desfaleceu diante do que estava a acontecer. Se você se lembrar, quando foi inaugurado o templo de Salomão, que a Shekinah de Deus entrou dentro do templo e todo o povo não se sustinha de pé, tanto os sacerdotes como os levitas, como todo o povo que estava dentro e fora do templo, eles não se susteram de pé, o seu corpo desfaleceu. É isto que Abacuque está dizendo aqui, com a podridão entrou nos meus ossos. E aí temos a quarta reação, que é: os joelhos vacilaram. E os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. A sua enorme ansiedade, a sua enorme pressão íntima, os seus lábios tremendo de medo, as entranhas estremecendo, sentimentos que ele não conseguia controlar, acabou por vacilar os seus joelhos. Ou seja, esta reação, esta enorme ansiedade perante aquilo que iria acontecer, ele estava esperando a ação de Deus, retirou-lhe todo o sustento corporal, fazendo-o cair. Ou seja, ele perdeu todas as suas forças. Até então, tudo isto teve um efeito profundo na vida e no corpo do profeta. O profeta sentiu em si mesmo, no seu próprio corpo, nas suas reações corporais, aquilo que seria passar. É curioso, eu ao escrever este sermão, eu ao estudar este texto, eu fiz uma comparação com o nosso povo hoje em dia. Nós hoje não tememos por nada. Eu, se for ler a passagem que narra o encontro da Arca da Aliança, quando o rei Davi, a sua primeira ação enquanto rei foi ir buscar a Arca, eu quero a Arca em Jerusalém, e quando a Arca está sendo transportada, os dois sacerdotes, eles colocaram as mãos na arca para que ela não se desequilibrasse do carro dos bois e automaticamente, instantaneamente, foram fulminados pelo fogo que veio dos céus. Agora você para, imagine, se não fosse a graça do sangue de Jesus, aplacando a santa e justa ira do Pai, quantos de nós já tínhamos morrido fulminados perante aquilo, tanta desgraça que nós fazemos
no nosso dia-a-dia. Tantas vezes que nós a cometemos contra Deus, tantas vezes que nós blasfemamos contra Deus, tantas vezes que nós nos esquecemos de Deus, tantas vezes que nós faltamos ao respeito para com Deus, fazemos tudo ao contrário daquilo que Deus quer e nada nos acontece, e por isso é que nós fazemos tudo. Porque se nós começássemos a olhar para um lado e para o outro e víssemos irmãos nossos, amigos nossos, familiares nossos, sendo fulminados pela ira de Deus, nós pensaríamos duas vezes. E é isto que o profeta está lembrando. Ele, lá atrás, quando ele se lembrou do poder, dos atos redentivos de Deus na história do povo, ele começou-se a lembrar aquilo que Deus fez aos outros povos em favor de Israel. E foi isto que fez os seus lábios tremerem. Foi isto que fez os seus joelhos vacilarem e ele perder todas as forças. Entenda bem. Esta é uma reação padrão bíblica de quem teme a Deus. Esta é uma reação padrão bíblica de quem ama respeitosamente a Deus. De quem tenta de todas as formas e maneiras, e muitas vezes só fazemos a asneira. O próprio Paulo diz, o bem que eu quero fazer não o faço, mas o mal eu estou pronto para fazer, porque o pecado habita em mim. E o pecado que habita em nós deveria nos fazer tremer de medo. Deveria nos fazer desfalecer os nossos joelhos. Devia nos fazer cair com a nossa cara no chão. Tantas pessoas que se veem diante da majestade de Deus, da soberania, da santidade de Deus, e não temem, não têm medo, não têm pavor, não têm respeito. Estes efeitos são próprios, estas reações que o profeta sentiu, eles são próprios da vida das pessoas piedosas. As pessoas piedosas, as pessoas que amam e respeitam a Deus, eles têm estes efeitos extracorporais. Deixe-me ler a passagem do profeta Isaías. Quando Isaías recebe o seu chamado e quando ele se vê perante a majestade, a santidade de Deus, a grandeza de Deus. Isaías 6.1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam-se por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, hábito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Daniel 10 também comenta quando o Daniel recebe uma revelação de Deus. Está lá Daniel 10, versículo 1, diz: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Olhe bem, o profeta Isaías, ele disse: Senhor, eu estou perdido, eu vou morrer. Eu não posso estar na tua presença porque eu sou homem de lábios impuros, eu sou pecador, eu sou miserável. Daniel disse que se encontrou frente a um grande conflito, entendeu a palavra, entendeu o conflito com a inteligência da visão, ou seja, com a iluminação do Santo Espírito no seu coração. E perante isso, ele, Daniel, verso 2, pranteou, ele chorou durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O próprio Pedro perante Jesus, quando Jesus entra no barco Pedro, em Lucas 5, verso 8, Jesus entra no barco Pedro
Começa pregando dentro do barco Pedro e depois diz: Pedro, agora lança-te ao mar, vai à pesca. E Pedro disse: Senhor, mas nós pescámos toda a noite e não apanhámos peixe nenhum, agora tu vens me ensinar como é que eu vou pescar. Mas mesmo assim, o Pedro disse: segundo a tua palavra eu lançarei as minhas redes, e foi ao mar e lançou as redes. Diz a palavra que eles pescaram tanto que o barco ia a pique e eles tiveram que pedir ajuda a outros barcos. Quando eles chegaram à praia, quando Pedro chegou à praia, ele voltou-se para Jesus e disse: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Estas são as reações próprias do povo piedoso, povo respeitoso perante a majestade e a soberania e a santidade de Deus. Apocalipse 1, ainda, verso 17, João está recebendo a visão do Apocalipse, o livro que traz este nome. E ele, quando se encontra face a face com aquele que era o Cristo Jesus, ele diz no verso 17: quando o vi Jesus, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele caiu aos pés de Jesus como morto. O seu corpo desfaleceu, sua reação desvaneceu-se. Porquê? Porque ele estava perante a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos, o Criador dos céus, do mar e de tudo aquilo que neles há. Esta deveria ser, meus queridos e minhas queridas, a nossa reação de cada vez que temos um verdadeiro encontro com a majestade de Deus. Pastor, mas é muito raro eu ter um encontro com a majestade de Deus. Eu nunca tive um encontro com a majestade de Deus. Será? Isso é porque você não respeita Deus. Porque de cada vez que você abre a sua Bíblia, de cada vez que você se assenta na cadeira da sua igreja, de cada vez que você liga ao seu computador ou à sua televisão e assiste a pregações ungidas, você está perante a majestade de Deus. Você, ao ouvir a palavra, o seu corpo deveria sentir este tipo de reações. Veja o eunuco, lá o homem da Etiópia. Filipe estava-lhe falando sobre o profeta Isaías, sobre o livro de Isaías. Estavam sozinhos os dois. E ele teve uma reação tal que perguntou a Filipe: o que é preciso para eu me batizar? Será que eu não me posso batizar já? Isso foram reações de pessoas que encontraram a majestade de Deus. E eu, quando abro a minha Bíblia, quando estudo a minha Bíblia, quando eu ouço a palavra, quando eu oro, quando eu louvo, eu estou perante a majestade de Deus. Tudo aquilo que nós possamos imaginar nos pode acontecer. Porque Deus é soberano. Através das Escrituras, através da pregação, através do louvor, você está perante a majestade de Deus. Você está honrando, você está glorificando este Deus. Mas entenda isto, uma coisa muito importante que eu queria falar e deixar bem claro. Estar perante a majestade de Deus não tem nada a ver com as manifestações estranhas que muitas vezes nós vemos dentro das igrejas. Roda para aqui, roda para ali, salta para cima, salta para baixo, chora, ri, grita. Muitas vezes isso não tem nada a ver com a majestade de Deus. Mas foi o poder, o mover do Espírito Santo. Não é nada. Isso são manifestações estranhas à palavra. E são muitas vezes manifestações do próprio corpo, manifestações da emoção da própria pessoa. Eu não estou criticando, nem estou dizendo que isso é mau ou que isso é bom. Isso fica para um julgamento entre a própria pessoa e Deus. Agora, uma coisa eu lhe garanto: essas reações estranhas, esse treme-treme, esse sobe o cabelo, desce o cabelo, isso não tem nada a ver com Deus. Muitas das vezes não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com... É daquele género que eu quero mostrar que sou muito espiritual, que eu sou muito receptivo ao Espírito Santo, ou então praticamente é uma grande tolice das pessoas que tal coisa praticam. O efeito verdadeiro, estas reações do profeta Abacuque, eles levam a um outro efeito.
Garantidamente, sem sombra de dúvida. Você quanto mais vezes sente estas reações, mais vezes você procura por Deus, porque você vai se habituando. Você começa-se a viciar nestes sentimentos, nestes medos, neste tremer de lábios, neste vacilar de joelhos. E ao você procurar por Deus, o arrependimento começa a tomar conta do seu coração. E ao você se arrepender, você começa a ser transformado. E isto parece que ecoa aqui qualquer coisa nos meus ouvidos. Lembrando Mateus 5, quando Jesus sobe ao monte, se senta e começa a ensinar os seus discípulos. E ele começa falando nas bem-aventuranças. Se você reparar, o pobre de espírito, ele começa chorando. Ele começa tremendo. Ele começa tendo pavor porque ele reconhece que de si mesmo é um grande miserável, que não presta para nada, que só merece a morte. Exatamente como Isaías: Senhor, queima a minha língua, e Deus colocou-lhe brasas na ponta da sua língua. Isto quer dizer arrependimento e quer dizer transformação. Continuando o verso 16, no fim de sentir todas estas reações, o profeta decidiu algo muito importante. Ele diz: agora, pois em silêncio eu devo esperar. Este é o segredo do crente. Este é o segredo do homem e da mulher que foi chamado por Deus, que foi separado por Deus, que foi transladado do mundo miserável para o reino da sua luz. Este homem e esta mulher devem esperar em silêncio. Esperar em silêncio não quer dizer que você se esconda dentro de uma caverna exatamente igual ao profeta Elias. Esperar em silêncio quer dizer para você aquietar o seu coração, dizer: coração, agora acalma-te aí. Agora vais ter calma. E vais realmente esperar nas mãos daquele que é o Criador de todas as coisas, nas mãos daquele que é o soberano Rei. Presta atenção uma coisa muito importante. O Deus de Abacuque é o mesmo Deus que o meu e que o seu Deus. O Deus que o profeta Abacuque louvava, adorava, obedecia, prestava honras e glórias, é o mesmo Deus que você honra, glorifica e que presta honras e glórias hoje. Então, estes efeitos do profeta Abacuque, ele deveria nos acompanhar dia a dia, consecutivamente, 24 horas por dia. Aí não quer dizer 24 horas, porque isso pode ser um exagero, mas desde que você acorda até que você se deita. Desde que você abre os olhos de manhã até que você fecha os olhos à noite. Você devia experimentar este tipo de reações. A nossa estrutura deveria colapsar diante deste Deus, o Deus de Israel. Mas agora temos um segundo ponto que eu queria falar convosco neste texto, e continuamos no verso 16. E agora aqui, pensando ainda mais profundamente no que ele diz: pois em silêncio devo esperar. Repare, o Abacuque, no capítulo 1, verso 2, ele começa o livro em crise. Ele está em plena crise. Crise existencial, crise psicológica, crise espiritual, qualquer crise que você esteja imaginando aí na sua cabeça, o profeta estava sofrendo. O profeta estava sofrendo com a iniquidade de Judá, o profeta estava se lembrando que Israel já tinha ido, Judá poderia ir também, e não foram poucas as profecias contra Judá neste sentido. Se nós formos ler os outros profetas, todos eles falam que Judá estava na calha, estava a caminhar bem também para ir para o cativeiro, mas ele agora, no final do verso do seu livro, no final do capítulo 3, ele decide esperar, ele decide aguardar em silêncio. O que é que o profeta estava falando com aguardar em silêncio? Aguardar em silêncio está em conformidade com o verso 2, com o capítulo 2, verso 4.
que ele diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é viver uma vida com fé, confiança e esperança. Ainda que eu não veja, ainda assim confio. Ainda que eu não mexa, ainda assim confio. Ainda que eu não saboreie, ainda assim confio. Ainda que tudo acabe, ainda assim confio. Ele obedece à voz de Deus. Capítulo 2, verso 3 diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ele tinha a promessa de Deus, que a promessa se iria cumprir. O profeta chorasse, o profeta se aborrecesse, o profeta amoasse, o profeta fizesse aquilo que fizesse, Deus já tinha dito. Estava dito e iria acontecer. Demorava o tempo que demorasse. O próprio Deus diz: irá ser no tempo determinado. Determinado por quem? Pelo profeta? Não, por Deus. Então ao profeta só resta uma coisa: esperar, em silêncio. Esperar com fé, confiança e esperança. É isto que nós devemos fazer, meu querido e minha querida. Aconteça o que acontecer, a nossa vida está debaixo do controle de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não nos deixa passar mais que aquilo que possamos aguentar. Eu muitas vezes, em tom de brincadeira, eu pergunto: está sofrendo? Estou. Está vivo? Estou. Então aguento mais um pouco, que ainda não morreu. E se morrer, você vai ver a glória de Deus. Se você não morrer, eu vejo a glória de Deus. Amém. Entenda isto. Terceiro ponto neste texto, e agora partimos para o verso 17 ao 19, que é a confiança manifestada pelo profeta diante da crise que ele estava sofrendo. Entenda uma coisa muito importante: o profeta não viveu isto. A única coisa que o profeta viveu foi a visão que Deus lhe deu. O profeta não sentiu na pele. Possivelmente eu não vejo nada escrito nas escrituras e também na história, não vejo que o profeta tivesse suportado esta crise, este dissabor que é ir para o cativeiro. A mesma coisa não se passa com o profeta Daniel. A vida do profeta Daniel foi, desde que ele vai para o cativeiro até que ele morre, portanto, durante o cativeiro, é que o profeta tem estas experiências sobrenaturais com Deus. Abacuque não experimentou isto, Abacuque não viveu isto, ele só está angustiado por causa daquilo que está vendo. E porquê é que ele se angustia? Porque ele conhece a Deus. A pergunta é: você conhece a Deus? Você conhece o seu Deus? Você que sabe quão duro é a ira dele, mas quão saborosa é a sua compaixão. Aprenda a conhecer a Deus. A passagem dos versos 17 ao 19 talvez seja a passagem mais conhecida deste livro. Eu já ouvi muitas pregações acerca da figueira que não floresce. Eu já ouvi muitos cânticos, muitos louvores acerca deste tema. Eu já vi alguns vídeos caracterizando este tema, mas deixe que eu lhe diga, também é uma das passagens mais conhecidas na Bíblia. Paulo, ele se refere a Abacuque não referindo o próprio profeta. Paulo fundamenta a sua fé quando ele diz: sei viver na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. É mais ou menos o que o profeta está dizendo. Ainda que tudo acabe, ainda que, eu ainda assim me alegrarei em Deus. O que é que o profeta está fazendo? Se ele não viveu isto, se ele não experimentou isto, se ele não teve a experiência de sair vitorioso desta epopeia, o que é que ele está fazendo? Ele está publicamente declarando que ele totalmente confia em Deus. Ele está dizendo em público e deixando para nós em forma escrita que ainda que tudo acabasse, ainda que tudo desmoronasse, ainda que ele próprio morresse, ainda assim ele tem total confiança em Deus. Ele declara o que vai acontecer. E se nós olharmos aí do verso 17,
no verso 17, foi aquilo que aconteceu. E se nós repararmos aí, ele fala nas três árvores principais da vida do povo de Israel. Ele fala na figueira, ele fala na vide, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ou seja, a oliveira está lá, mas a azeitona não. Faltando a azeitona, não há azeite. Se a figueira está lá, não floresce, se não floresce também não dá figos. E não haja fruto na vide, ou seja, a parreira não dá o cacho de uvas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a figueira era utilizada para alimento, ou seja, se não há figo, o povo passa fome. A videira é de onde se fazia o vinho. O vinho era para manifestar a alegria no meio do povo. Se não há vinho, também não há alegria. O povo anda triste. E por último, se não há azeitona, também não há azeite. Se não há azeite, também não há culto. Ou seja, uma das partes, a parte física e a parte espiritual de Judá, ela desmoronava. Não tinham alimento, perdiam a alegria e também não podiam promover culto a Deus. Mas na segunda parte do verso 17 está a parte económica. Veja aí, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Nos currais não haja gado. Os rebanhos seriam mortos ou tomados pelos invasores, assim como foram. Isto quer dizer campos infrutíferos, ovelhas roubadas, currais vazios. Duas coisas acontecem aqui com esta segunda parte do verso 17. Existe a interrupção no serviço do templo, porque não há azeite, não há culto, não há animais, não há sacrifícios. Se não há sacrifícios, o povo continua sempre sem um meio de pagar pelos seus pecados. E também há uma catástrofe na economia, lembrando que o povo, a nação hebraica, a nação de Israel, eles viviam da agricultura e da criação do gado. Este é o que iria acontecer no verso 17. Parte física, da alimentação, a alegria, o culto e a economia. Por outras palavras, era uma catástrofe total no meio do povo de Israel, assim como foi perto de 60 anos depois do profeta Abacuque. Terceiro ponto, no verso 18 e 19, mesmo assim, com este cenário em vista, como Deus mostrando este cenário catastrófico, ele ainda assim declara a sua fé e a sua alegria em Deus. Mas já é a primeira parte do verso 19 que ele já confia em Deus. A primeira parte do verso 18, perdão. Ele já confia em Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja gás, ainda assim, eu me alegro. Isto é doidice. Este homem endoidou. Como é que alguém se pode alegrar num caso destes? Pastor, como é que você pode falar em fé? Porque você não conhece a minha vida. A minha vida está toda destroçada. O meu marido foi-se embora, traiu-me, a minha esposa abandonou-me, eu perdi o emprego, estou doente, eu gasto o meu dinheiro todo em farmácia. Mas como é que você pode falar em fé? Como é que você pode dizer que em tudo dai graças, como diz o apóstolo Paulo? Pois é, Abacuque também endoidou, porque ele diz que ainda assim, apesar de tudo isso, é o que ele está aí no verso 18, todavia, apesar disso, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Quando a crise se comprova, ele continua confiando em Deus. Ele não começa confiando em Deus. Ele diz que ainda assim, todavia, ou seja, apesar disso, eu me alegro em Deus. Leva-me a crer que Abacuque se alegrava em Deus ainda na crise. Ele começou a crise
celebrando em Deus. Mas é claro que tudo isto tem um efeito interno que nós não conseguimos comandar, não conseguimos corrigir. Ele não se resigna em Deus. É diferente de eu dizer, pronto, já que é assim, está bem. Não, ele não faz isso. Ele se alegra em Deus. Ele sabe que Deus está executando os seus planos. Ele não deixa andar. Ele não baixa os braços. Ele não diz, Deus, tens razão, pronto, é à tua maneira. Não é isso que ele faz. O que ele faz é se alegrar. O que ele faz é se lembrar da soberania de Deus e dizer, Deus, eu sei que tu vais fazer isto, mas sei que vais compor com aquilo. É isso que ele faz. E daí o motivo da sua alegria. Deixe que eu lhe faça duas perguntas hoje para você começar aí já a meditar a sua mente. A remoer mais aquilo que você já está. Em que é que você está depositando a sua confiança? Em quem você está depositando a sua confiança? Em que? De que forma você está depositando a sua confiança? Está depositando a sua confiança em alguém deste mundo? Em coisas deste mundo? Em acontecimentos deste mundo? Em que é que você sustenta a sua fé? Porque fé não é difícil de ter. Eu não vou agora falar em fé, mas fé não é algo poderosamente sobrenatural. Não, fé é algo que é seu. Você pode cultivar e pode crescer. Pastor, eu tenho pouca fé, então precisa alimentar a sua fé. Precisa fazer crescer a sua fé. Como é que eu faço isso, pastor? Lendo a palavra, fazendo aquilo que Abacuque fez, relembrando, recapitulando os atos poderosos, sobrenaturais, redentivos de Deus. E você só pode fazer isso quando você medita na palavra dele, quando você lê a história, quando você relembra a história, quando você vai e volta atrás na história para tornar mais fixo na sua mente. Isso é alimentar a sua fé. Deixe que eu lhe diga algo muito importante hoje. Aquilo que está acontecendo ao profeta é o ensino de toda a Bíblia. Sem hipocrisia, mas com um coração sincero e alegre. Você viu o que é que o profeta Eliseu sofreu? Viu o que é que o profeta Elias sofreu? Viu as crises que esses profetas tiveram? Paulo teve crises, João teve crises, Pedro teve crises, mas todos eles, nos seus livros, de uma maneira ou de outra, eles falam como fala o profeta, ainda que tudo acabe, ainda que tudo desmorone, ainda que tudo vá por o rio abaixo, ainda assim, acima de tudo isso, a minha alegria no Senhor é sincera e é alegre. Por isso é que Paulo diz em Filipenses 4:4, eu sempre me fez confusão esta palavra, mas ao ler o profeta Abacuque, ela faz-se real na minha vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Romanos 15:8 diz assim, Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança, olhe bem, olha o que é que Paulo está falando. Deus não é o Deus do milagre. Deus não é o Deus da bênção. Deus não é o Deus do poder sobrenatural. Embora Ele seja isso tudo, o que Paulo está falando é o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus da nossa esperança. É Ele que governa e comanda a nossa esperança.
E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, como no poder do Espírito Santo. Respondendo à pergunta, o crente pode sofrer? Eu claramente perante esta palavra digo sim, claro que sim. O crente pode sofrer crises, o crente pode perder o sustento de toda a sua estrutura física, psicológica e espiritual. Mas é o Deus da esperança que nos alimenta, e é nesse Deus que nós devemos aprender a confiar. Abacuque 2, verso 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Quando a terra se cala perante deste Deus, é uma coisa maravilhosa, tremenda. Então que você é filho deste Deus. O Deus em que a terra se cala, você é filho dele, você é filha dele. Você foi chamado para ser família dele. Ele colocou-lhe o seu selo na sua vida. Ele lhe deu o seu nome. Se alegres. Verso 19. A sua confiança só é possível por causa de quem Deus é. E a pergunta é, quem é que Deus é? Deus é o Deus, ou outra forma, Deus é a sua fortaleza. E isso está aí no verso 19. Vejam o que diz o verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A Bíblia fala em fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza naquele tempo eram as construções que eram erigidas ao redor das cidades. Para que é que eram esses muros, essas construções? Para defender, para manter essa cidade em segurança. Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha segurança. É isso que o verso 9 está dizendo. Deus é a sua fortaleza. A segunda coisa, o que é que diz mais do verso 9? Quem é que Deus é? Deus é aquele que torna o nosso andar firme. Diz assim, continuar no verso 9. Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como os da corça. Porque é que o profeta foi buscar a corça? Porque a corça é um animal que naquele tempo e hoje também, geralmente ela caminha nos caminhos mais íngremes das montanhas, onde ninguém consegue andar. Esta corça, esta cabra do monte, ela anda. Então aquilo que Abacuque está dizendo é que, embora o nosso caminho seja íngreme, seja sinuoso, Deus controla os nossos pés. Deus mantém firmes os nossos pés. Nós nunca iremos cair. Me faz andar altaneiramente. Em terceiro lugar, continuando no verso 9. Faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O que é que quer dizer andar altaneiramente? É andar em lugares mais altos. O seu lugar não é para andar em vales. Embora você possa andar pelo vale da sombra da morte, ainda assim não temerá. Porque Deus é consigo. Porque Ele é a nossa fortaleza. Porque Ele nos faz andar de maneira firme, em terreno firme, embora sinuoso. Deixe que eu lhe leia aqui uma coisa que eu escrevi. Os crentes só precisam de olhar para as corças ágeis e de pé firme, e para as fortalezas edificadas em lugares altos, para terem como noção um tipo de segurança encontrada em Deus. Você quer melhor que isto? Você tem alguém que o faz andar firme, embora você caminhe em pedras, em terrenos tortuosos, ocultos, esquisitos, estranhos, que o leva por lugares altos. Não foi por acaso que Paulo diz que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, aonde? Nos lugares celestiais.
Porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele nos faz caminhar firme e andar altaneiramente. O que é que você faria se todo o suporte da sua vida lhe fosse tirado? Deixe-me fazer a pergunta de outra forma. O que é que você pensa fazer agora que o suporte da sua vida lhe foi tirado? Em que é que você vai confiar? Você já não tem nada para confiar. As coisas da terra, os homens, as mulheres, as pessoas, o mundo, já nada têm para lhe oferecer. A sua vida já está numa desgraça. O que é que lhe resta a si? Se não confiar em Deus. Se não se aquietar em silêncio e esperar que Deus comece a agir. Que Deus comece a trabalhar na sua vida. Deixa-me terminar com algumas lições deste texto e deste livro, com algumas aplicações para a nossa vida. Conforme já disse, Abacuque não assistiu ao desfecho do que haveria de acontecer ao povo de Judá. Ao invés disso, ele só viveu a visão. A visão já o destronou, a visão já o manifestou no seu corpo, toda uma série de reações estranhas e esquisitas. Os relatos históricos, bíblicos, do que aconteceu a Judá pela mão dos caldeus, nós podemos encontrar em 2 de Reis, no capítulo 24 e 25, se você quiser ler. Você veja quão cruel foi a conquista de Judá, a invasão sobre Judá. Se nós formos ao resumo desta história, 2 de Crônicas, capítulo 36, veja só um resumo. Por isso o Senhor me fez subir contra ele. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, e a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia. E para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse os seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Isto mostra bem, novamente, eu tenho falado nisto sempre, todos os meus sermões, estes 8 sermões, sobre a veracidade da palavra de Deus. Meu querido e minha querida, ouça bem o que estou dizendo. A palavra de Deus é real, é verdadeira. Ela pode demorar tempo. Ela pode tardar. Você até pode não viver as promessas de Deus exatamente como Abraão não viveu a promessa de Deus. Mas ele foi justificado pela sua fé porque ele confiou. Abacuque foi justificado pela sua fé porque ele confiou. O que é que você está esperando para confiar em Deus? Você até pode morrer hoje. Você pode morrer na cama de um hospital. Mas não negue a veracidade da palavra de Deus, porque conforme eu já disse, se você for salvo, se você for liberto, nós vemos a glória de Deus na sua vida. Mas se você não for salvo, não for liberto, você vai ver a glória de Deus primeiro que nós. O que você vai ver, vai. Porque Ele é fiel. A primeira coisa que eu queria aprender convosco é que mesmo as pessoas mais crentes estão sujeitas a passar por crises espirituais. E nisto não há cá pastores, não há cá presbíteros, não há cá crentes. Não há aqui crentes de primeira nem de segunda classe. Somos todos crentes no mesmo Deus e sujeitos a passar as mesmas crises. O crente
em crise pode ser levado a questionar a Deus. Se você vir aí o capítulo 1, verso 1 e 2, Abacuque estava em crise e ele questionou a Deus. É claro que este questionamento tem que ser feito de forma respeitosa, com calma, apenas com o intuito de você perceber aquilo que está passando. Não é mal nenhum você fazer perguntas a Deus. Não é mal nenhum você perguntar a Deus, porquê é que estás fazendo isto? Eu quero entender. E Deus, na sua soberania, Ele vai responder ou não. E você, na sua humildade, na sua reverência, você vai aceitar a resposta que Deus lhe der. Porque nem sempre Ele responde aquilo que nós queremos ouvir. E nem sempre Ele responde da maneira como nós queremos. Muitas vezes a resposta dele se torna esquisita para a nossa mente. Você veja como é que Abacuque venceu esta crise. Ele olhou a história dos atos de Deus na história do povo. Ele fez uma recapitulação dessa história. E com isso ele aprendeu quem Deus é. O que é que Deus pensava para o seu povo. O que é que Deus pensava para a humanidade. E ao fazer isso, aprendendo quem Deus é, ele aprende que Deus pode fazer de novo o que já fez no passado. Não são poucas as vezes que Deus repete os seus atos na história do povo. Portanto, se Ele fez isso na Bíblia, Ele pode fazer isso hoje. Hoje, 1 de outubro de 2021. Se Ele quiser, se estiver debaixo dos planos de Deus, dos decretos de Deus, Ele pode fazer de novo. O Deus da Bíblia pode se manifestar hoje da mesma forma como Ele se manifestou na Bíblia. Mas Deus não é um Deus repetitivo. Deus é um Deus que age e interage na história e ao longo da história, no decorrer dos anos. Muitas vezes pensa-se que Deus só é Deus quando abre o mar vermelho na minha vida. Deus só é Deus quando derruba as muralhas de Jericó. E Deus não trabalha assim. Existem muitos milagres extraordinários de Deus que nós não os vemos. Porquê? Porque o nosso espírito não está aberto para quem Deus é. Nós não conhecemos a Deus e por isso os milagres nos passam ao lado e nós até pensamos que foi por mérito próprio. Deus faz a mesma coisa. Deus disciplina da mesma maneira. Deus dá livramento da mesma maneira. Mas a segunda coisa que eu queria que nós aprendêssemos com este texto é que, ou com este texto e com o livro na sua totalidade, é que a oração de um justo pode fazer toda a diferença. Eu diria mais, a oração de um justo faz toda a diferença. A Bíblia diz que a lágrima de um justo não cai no chão, Deus a recolhe em odres novos e é levado à sua presença na sala do trono. Deus diz que olha e escuta o clamor do seu povo. Atenda ao clamor do seu povo. A Bíblia diz que quando um justo ora, o céu se cala para ouvir a oração desse justo. Portanto, uma oração, um pedido de um justo, com um coração sincero, com entendimento de quem Deus é, com a noção e a certeza de que o facto de estar orando não quer dizer que Deus vai responder da mesma forma. Por isso, Paulo fala lá que nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir. Então, o Espírito é que intercede por nós, mas isso é preciso que você abra o seu coração. É preciso que você dê espaço ao Espírito Santo para trabalhar no seu coração e levar somente aquilo que é preciso de levar a Deus. Deus sabe tudo aquilo que você precisa. Jesus diz, Deus não lhe dá uma serpente por um peixe, nem lhe dá uma pedra por um pão. Deus precisa, Deus sabe o que é que você precisa. Mas a oração de um justo faz a diferença. Vale mais um justo falando pouco do que uma pessoa normal, calada. Não é preciso orar grandes orações. Isso é outro erro. Não é preciso mecanizar as orações. É preciso que você abra o seu coração e fale com Deus. A oração é uma conversa. É um diálogo. E nesse diálogo pode haver agradecimento e pode haver perguntas.
questionamentos. Se você reparar, em nenhum momento Deus puniu o profeta por causa do seu questionamento. Então por que me diz assim, pastor, mas é falta de fé? É sinal de rebelião nós fazemos perguntas a Deus? Eu digo, não, não é. O que é falta de fé e rebelião é eu não perguntar a Deus. Eu não querer saber dos negócios do meu pai. Isso é que é falta de fé. Isso é que é rebelião. Portanto, abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração diante de Deus. Haja da mesma forma que o profeta agiu, dizendo, Deus, se é assim, então eu me alegrarei em ti. Se tu não me queres responder, tu és soberano, escusas-me responder. Mas eu ainda assim eu vou ficar calado em silêncio, à espera de um rasgo, de uns raivos da tua resposta, porque eu quero entender. Porque eu quero conhecer melhor. E isso é intimidade. Como eu posso dizer que sou íntimo de Deus, mas não tenho diálogo com Ele, não lhe pergunto nada, não o questiono. Deus explica-me porquê. Quantas vezes você passa por um deserto na sua vida, sem saber porquê? Mas passa. É o acaso, é o meu karma, meu querido. Mas é tu, isso a sua cabeça. Porque você deve perguntar a Deus, porquê é que eu vou passar pelo deserto? Se é para a tua glória, então leva-me para o deserto. Porque você possivelmente irá passar por um deserto, ou passa por um deserto, que não é a vontade de Deus. E sabe porquê que você passa pelo deserto? Porque você ouviu vozes estranhas. Porque você ouviu ensinamentos estranhos. Porque eu sou fogo, não é fogo do céu. Se for necessário questionar a Deus, faça-o respeitosamente. Se a sua vida existencial está em crise, se a sua vida hoje é só problemas, eu acredito que sim, mas ainda assim confio em Deus. Existe sempre um espaço. Existe sempre um tempo em que Deus age na nossa vida. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus não nos deixa passar mais do que aquilo que nós podemos suportar. Deus sabe, conhece as nossas limitações. Não haja em modos de super-homem. Você não é nenhum campeão. Quem lhe disse isso enganou. Você não é nenhum super-homem na fé. Não é nenhum surfista das ondas da fé. Você é um homem e uma mulher limitada. Tem as suas limitações. Então, a sua humildade deve ser em reconhecer as suas limitações e confiar mais em Deus. Ainda que as catástrofes ocorram em nossa vida, ainda que as catástrofes ocorram na sua vida, por amor a Deus, confie nele. Confie em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, para que se cumprissem todas as promessas na sua vida. E se Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. Nós é que fazemos promessas hoje e amanhã já estamos a quebrá-las, mas Deus prometendo, Ele cumpre. Mas eu quero que você grave uma palavra em seu coração e com isto eu vou terminar e encerrar este livro que muito prazer me deu em estudar e em expor para si. E você no meu canal do YouTube, Reverendo João Nuno Gomes, você pode assistir lá nas playlists, pode assistir aos outros vídeos. Se você por acaso não assistiu e gostou deste, então eu aconselho você a assistir a tudo. Mas há uma palavra que eu quero, há uma frase que eu quero que você grave no seu coração, para você a viver em todas as circunstâncias na sua vida, seja em tristeza, seja em alegria. O justo viverá pela fé. Eu vou repetir. O justo viverá pela fé no Deus Altíssimo. E por causa de eu viver pela fé, por isso eu esperarei no mesmo Deus. Eu esperarei a sua ação. Eu esperarei a sua atitude. Eu esperarei a resolução dos meus problemas através dele
e através do Espírito Santo. Amém? A minha expectativa é que você tenha gostado, tenha aprendido, tenha desenferrujado a sua fé, com isso você tenha multiplicado a sua fé em graça e para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe o nome de Jesus e até uma próxima.